Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, em pauta para votação, 5 projetos que tramitam em regime de urgência. Eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado Gandini, que prevê prazo para o Estado Executivo regulamentar o uso e a circulação de motos elétricas no Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 24, versículos 1 a 3. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém. Quero cumprimentar aqui o seu Humberto, pai do nosso deputado Bruno Lamas. Quero cumprimentar aqui também Zé Preto, deputado estadual eleito, que está aqui no plenário. Mazinho dos Anjos, deputado estadual eleito. Sejam bem-vindos aí a essa casa que os verá pelos próximos 4 anos trabalhando em favor dos capixabas. Primeira parte do expediente, passivo de despacho. Ofício 171 e 49, justificada a ausência da Secretaria. Ofício 172.015, justificada a ausência da Secretaria. Ofício 16.05384, da Comissão de Finanças. Projeto de Lei 477, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno das Comissões de Justiça, Cidadania, Assistência Social, Proteção e Crianças e Adolescentes e Finanças. Parecer oral da Comissão de Justiça, incluso na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Do item 6 ao item 8, oficie-se. Do item 9 ao item 14, defiro. Requerimento 121. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 122. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Do item 17 ao item 20, todas as indicações, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Luciano quer pedir a inversão. Quando ele pedir. Deputado Luciano Machado com a palavra. Alô, presidente. Gostaria de pedir a inversão da pauta, presidente. Regimental, consulta plenário, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos então à ordem do dia. Projeto de Lei 188. Convoco conjuntamente, está com o deputado Gandini. Está com prazo. Vai manter? É uma matéria muito, assim, eu vi. Então, está mantido o prazo regimental. Projeto de Lei 205, deputado Bruno Lamas. Está com o deputado Gandini. Vai manter o prazo. Item 3, projeto de Lei 631. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Finanças. Deputado Marcelo Santos para presidir a comissão conjunta. Senhor presidente, avoco a matéria para relatar e vou me prevalecer do prazo regimental nas comissões reunidas. Regimental. Projeto de Lei 437. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Educação, Desporto e Finanças. Deputado Gandini para presidir as comissões conjuntas. Isso aí. É de Teodorico. Vou convocar a comissão conjunta, no caso as comissões, fazendo em conjunto, matéria do deputado Teodorico Ferraço, que regulamenta aí a participação de estudantes em
competições de modalidade olímpica. Então, facilita aí a participação nessas competições. Eu vou avocar a matéria, dar pela constitucionalidade, colocá-la em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos da Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputada Janete Sá. Deputado Mar Garcia. Com o relator. Deputado Marcelo Santos. Deputado Dr. Rafael Favato. Tendo número suficiente, são 4, aprovado na Comissão de Justiça, passa à Comissão de Finanças. Como voto, deputado Freitas. Com o relator, deputado Marcelo Santos novamente, Comissão de Finanças, com o relator. Deputado Marcos Madureira. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, com o relator. Deputado Dari Pagum. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Dr. Rafael Favato, deputado Alexandre Chambim. Com o relator. Aprovado também na Comissão de Finanças. Passo à Comissão de Educação, com voto do deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas. Com voto do deputado Bruno Lamas. Com o relator, deputado Coronel Alexandre Quintino. Com o relator, deputado Dari Pagum. Com voto do deputado Dari. Com o relator, deputado Sérgio Majeski. Com o relator, deputado Renzo Vasconcelos. Tendo maioria também na Comissão de Educação. Vamos à Comissão de Turismo e Desporto. Carlos Von, como voto do deputado Carlos Von. Com o relator, deputado Torino Marques. Com o relator. Então, aprovado também na Comissão de Turismo e Desporto. Devolvo a mesa com votações encerradas das comissões pertinentes, senhor presidente. Aprovado. Agradeço ao deputado Gandini, que fez a reunião das comissões conjuntas. Em votação, os deputados que aprovam a permanência da comissão. Aprovado o projeto de lei 437/2022, deputado Teodorico Ferraço, a Secretaria para Extração dos Autógrafos. Projeto de lei complementar 39/2022, convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Segurança e Finanças, deputado Gandini, para presidir as comissões conjuntas. Esse projeto é um projeto de lei complementar. O deputado Rafael não está presente? Não, né? Eu vou pedir prazo, senhor presidente, até para tirar algumas dúvidas com o deputado autor da matéria. Esse projeto é inconstitucional. É regimental. Item 6, projeto de lei complementar 42, deputado Bruno Lamas. Existem emendas. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Cidadania e Finanças, deputado Fabrício Gandini. Ok, o projeto é um projeto de autoria do deputado Bruno Lamas. Ele só garante que o período da pandemia seja contado, né, como período pros benefícios, quinquênio, anuênio, licenças prêmios, demais mecanismos equivalentes. Então é só uma garantia feita. Tem uma emenda. Esse projeto é inconstitucional. Nós estamos votando aqui, deputado. Nós estamos votando o sexto. E aí? Estavam querendo que você vai. Bem. Ótimo.
Dá licença. Porque depois daquela lei de proteção social federal, eles deixaram de ser servidores públicos e sim militares estaduais. Tá bom. Compreendendo que é só a inclusão e creio que a intenção do deputado autor, Bruno Lamas, também era incluir os militares, não era retirar os militares. Então, só a questão de nomenclatura. Vou acatar a emenda do deputado Capitão Assunção e relatar pela constitucionalidade e aprovação da matéria e colocá-la em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça inicialmente, com o voto do deputado Vandinho Leite, com o relator, deputada Janete Sá, com o relator, deputado Marcos Garcia, com o relator, deputado Marcelo Santos, com o relator, deputado Dr. Rafael Favato. Tendo maioria na Comissão de Justiça, passa a Comissão de Finanças com o voto do deputado Freitas. Com o relator, deputado Marcelo Santos, novamente. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputado Dr. Emílio Mameri. Deputado Dari Pagum. Deputada Dilce Espíndola. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputada Adilson, com o relator, e deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Aprovado na Comissão de Finanças. Qual a próxima comissão, senhor presidente? Cidadania. Então vamos à Comissão de Cidadania com o voto do deputado Luciano Machado. Com o relator, deputado Bruno Lamas, autor da matéria. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputada Irine Lopes. Deputado Alexandre Chambinho, novamente. Com o relator. Tendo maioria na Comissão de Cidadania, devolvo à mesa, senhor presidente, com aprovado nas comissões pertinentes. Agradeço, deputado Gandini. Não. O que é esses? Tem só a emenda. Só um minutinho aqui que nós vamos confirmar aqui com a mesa. Estou só aguardando aqui um comunicado da mesa se é emenda substitutiva ou se é substitutiva. Está confirmado. Porque se for substitutiva não vota a redação final. Se for coisa... Então, nós votamos uma substitutiva. Ok, deputado Gandini? Cadê ele? Ok? Então, item 6, em votação, os deputados que aprovam a comissão, aprovado. PLC, o painel está aberto para votação. Agradeço ao sempre professor atento, deputado Sérgio Majeski, que está nos devendo, a mim e ao deputado Chambinho, uma rabada com batata, daquela que ele faz todo domingo à noite. Com aquela cocada de sobremesa. Deputado Majeski vai fazer. Mazinho dos Anjos pode comer também, que ele está magrinho e está podendo comer também. Deputado Dari Pagong. Pô, só para completar, presidente, acompanhado de um bom vinho, que ele é especialista também. Galiauté ou Dom Bosquet. É os tops que sempre tem lá. O painel está aberto para votação. Já foi.
Projeto do deputado Bruno Lamas. O painel está aberto para votação. Peço aos deputados que votem. Quero saber se a liderança do governo vota sim. Eu vou registrar o meu voto aqui com abstenção, naturalmente pela presidência. E peço ao líder do governo que encaminhe. Eu voto sim, eu voto não, os deputados que votem. Desde já eu quero agradecer a presença do Centro de Integração Empresa Escola de Vitória. É Soyuri? É? Acertei o nome? Soyuri? Não? Sayuri? Acertei? Sayuri e Wélia? As nossas duas responsáveis pelos estudantes do Centro de Integração Empresa Escola, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Vocês estão presenciando uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sejam bem-vindos. Vou proclamar o resultado. Deputada Raquel Lessa ainda votando, deputada Janete de Sá ainda votando. A Raquel está votando também. É porque são vocês duas, eu não confundi não, tá, Janete? Deputado Sérgio Majeski, Teodorico Ferraço, Hudson Leal, são os deputados que faltam. E doutor Hércules. Senhor presidente, pela ordem. Só dizer, Vossa Excelência, que orientei a bancada do Podemos a seguir o voto sim. Agradeço a bancada do Podemos, depois de uma reunião extraordinária lá no Kleber Andrade, pelo tamanho da bancada, né, uma bancada expressiva, orientou o voto sim. Tá sem luz aí na sala de imprensa? Ah, tá. Não, senão eu ia mandar trocar agora a luz. Aí, obrigado. Só para não sei, de repente, depois sai uma notinha que tá sem luz, que tem que tomar cuidado com tudo. Foi? 19 sim. Uma abstenção. Aprovado o PLC 42/2022, a Secretaria para Extração dos Autógrafos. Item 7. Discussão do projeto de lei 469, que dispõe sobre o aumento da frota do Transcol. Deputado Gandini. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Cidadania, Mobilidade Urbana e Finanças. E dou ao deputado Freitas para que ele possa presidir, tendo em vista que o deputado Gandini é autor da matéria. Senhor presidente, por falta de impacto financeiro, eu vou prevalecer do prazo para estudar melhor o projeto. É regimental. Item 8. Não havendo recurso em mesa para promulgação. Antes de passar à fase das comunicações, deputado Marcelo Santos. Eu só queria pedir, Vossa Excelência, que pudesse desvincular das comissões reunidas esse projeto à Comissão de Mobilidade Urbana. Ok, eu defiro o pedido de Vossa Excelência, então o deputado Freitas faz a Comissão de Justiça, Cidadania e Finanças e o deputado Marcelo Santos presidirá a Comissão de Mobilidade Urbana desvinculada das comissões reunidas, não é isso? Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Antes de passar à fase das comunicações, eu só queria aqui deixar um recado da mesa diretora. Desde ontem, segunda-feira, começam as operações das câmeras robóticas. Os deputados vão ver que tanto as câmeras de lado quanto a de fundo vão sair de operação neste plenário. Anteriormente, a TV operava com 3 câmeras de tripés em baixa resolução,
com limitações de enquadramento, e a partir da implantação da operação das câmeras robóticas, passamos a operar com 5 câmeras, um aumento significativo em número de enquadramentos. Agora é possível enquadrar frontalmente qualquer parlamentar que discurse, numa parte ou sentado à sua mesa. O equipamento possui conexão via IP, contribuindo com dinamismo e velocidade no comando de dados. Com o início das operações, de todo o controle passa a ficar com uma direção de corte, diminuindo ruídos entre a direção de corte e os operadores. Além de trafegar via IP, a mesa de operações das câmeras robóticas possui um dispositivo de memória interno que possibilita gravar posições estratégicas de enquadramento, que torna o serviço ainda mais eficaz e eficiente. Para ficar mais claro, a mesa permite gravar 30 posições de deputados sentados às suas respectivas cadeiras em plenários. E quando precisar enquadrar, a operação se torna mais simples. As câmeras de tripés que estão no plenário de Seu Cardoso vão ser transferidas ao plenarinho Rui e Judite, que atualmente possuem câmeras que estão com mais de 2 décadas de uso. A aquisição faz parte das diretrizes tecnológicas da mesa diretora, que aprovou e permitiu essa licitação fosse lavrada com êxito, um investimento e um salto tecnológico na TV que passa a operar no plenário. Então, só corroborando, todos vocês já estão vendo as mudanças no plenário, plenário esse que passa a ter microfones de à parte em cada mesa, que desligará os microfones de à parte individuais daqui a alguns dias, porque passará a ter um controle da presidência para cada mesa, como funciona o Senado da República, por exemplo. Já temos um painel à nossa frente com maior visor, temos um painel novo aqui atrás. Vamos passar agora a operar com câmeras remotas e tirando as câmeras físicas deste plenário e mudando as câmeras do plenarinho que funcionam nas comissões, que tem 20 anos que não eram trocadas. Então isso faz parte da nossa digitalização, esse processo que começou na minha primeira mesa diretora ainda lá atrás, com ALIS digital, com um processo de digitalização da Assembleia, com Revisa ALIS, com ALIS sem papel, e agora a gente chega nesse processo de finalização com um plenário totalmente digital, com presença automatizada, com reconhecimento de biometria e, sobretudo, com votações online. Em virtude de alguns questionamentos de deputados, o reconhecimento facial para os servidores de mesa, é importante colocar isso, que não são servidores de gabinete, é um procedimento desde 2012 adotado entre um TAC do Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que ainda está em fase de implementação, não está em fase final, mas é um processo de evolução no que tange a questão de organização e comprometimento com a transparência do serviço público. Mas nós teremos um plenário em poucos dias, já estamos avançados 70%, 80%, como funciona o plenário do Senado Federal, todo remoto, todo eletrônico, todo digitalizado nesse processo de transformação que passa a Assembleia Legislativa. Passamos à fase das comunicações. O primeiro inscrito, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Eric Musso, nosso presidente, que preside a sessão nesse momento, os deputados presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e meus cumprimentos à escola que nos visita hoje, juntamente com os instrutores. Sejam sempre bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los aqui em nossa casa.
Nós estamos presenciando no Brasil essa questão de caminhoneiros paralisando estradas em vários pontos do Brasil. Em alguns desses pontos, meia dúzia de gato pingado. E aí fica se perguntando assim, como é que pode 20, 30 caminhoneiros paralisarem uma rodovia federal ou mesmo uma rodovia estadual? Às vezes você vê aí trabalhadores lutando efetivamente por um direito e são dispersados pela polícia à base de cacetete, bombas de gás lacrimogêneo e não sei mais o quê. Mas nesse caso, obstruir rodovia é crime. A gente vê uma passividade imensa das forças de segurança, sobretudo da Polícia Rodoviária Federal. É lastimável, e tão lastimável quanto é o silêncio do presidente da República de observar essas coisas acontecendo e não se manifestar. Talvez isso seja uma prova que não merecia exatamente um novo mandato. Agora, eu fico imaginando que esses caminhoneiros, eles estão protestando em relação ao resultado da eleição. Até onde se sabe, foi uma eleição transparente, limpa, republicana. Portanto, esperam o quê? Que se cancele as eleições? Isso é de um absurdo sem tamanho, porque uma coisa seria se esses caminhoneiros estivessem protestando por melhor qualidade de vida deles, por conquistas para a classe dos caminhoneiros e coisas desse tipo. É estapafúrdia a ideia de que alguém esteja se manifestando contra resultados da eleição. Você pode não gostar de um resultado de uma eleição, mas você aceita, simples dessa forma. E aí eu tenho pensado, e principalmente como professor, e quando eu estava na sala de aula, eu fazia questão de sempre pegar algumas aulas, porque isso não tem claramente no programa educacional, para explicar categoricamente o que é Estado, o que é governo, o que são instituições de Estado, o que é uma política de governo, o que é uma política de Estado. Porque me parece que as pessoas não têm essa concepção. A concepção do que é Estado, do que é democracia, do que é república, do que é ser republicano, do que é Constituição. Me parece que todos esses conceitos estão longe de ser assimilados minimamente até por quem está exercendo o cargo eletivo. É o caso até mesmo do atual presidente, que muitas vezes dizia assim: o meu exército, as minhas forças armadas, essas são instituições do Estado, elas não são instituições do governo. Me lembro um dia o presidente dando uma entrevista, e quando eu estava vendo a polêmica do preço do combustível, então ele disse assim: porque eu sou o sócio majoritário da Petrobras. Não, é o Estado. A Petrobras é uma instituição do Estado, ela não pertence a governos. Então, assim, é urgente que a gente trabalhe nas escolas, desde a mais tenra idade, as concepções de Estado, de democracia, de república, de republicanismo, de cidadania. Isso é fundamental, porque me parece que nós estamos perdendo todos esses conceitos, a separação do Estado da Igreja. O que difere o judiciário do legislativo, do executivo, porque me parece que está havendo uma bagunça imensa sobre o entendimento de todas essas coisas. E como se a minha vontade, aquilo que eu penso ou aquilo que eu não gosto, se sobreponha àquilo que está designado pela Constituição, pelo nosso arcabouço legal, por aquilo que é o Estado, por aquilo que é a democracia. É grave isso. Então, assim, as pessoas têm que entender claramente o que é o contrato social, porque senão, se cada um, deputado Freitas, achar que pode, eu não gostei, amanhã eu vou fechar a rodovia, eu não gostei do resultado disso, amanhã eu vou fechar não sei o quê, eu não gostei disso, vou sair correndo com o revólver atrás de não sei quem no meio da rua. Ora,
Se a gente pretende um país realmente desenvolvido, o primeiro passo é que a gente entenda claramente a concepção de Estado, República e democracia. Muito obrigado, deputado Éric. O próximo orador inscrito. Deixa eu ver aqui as inscrições. Está lá, dona Jane. Está lá. Deputado Dr. Hércules. Quero me dirigir à comunidade surda, dando o meu boa tarde agora a Juliana, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. Quero abraçar todos nossos colegas, especialmente hoje o Mazinho, deputado Mazinho, eleito aqui no nosso plenário, bom mandato, e Zé Preto também, que estão aqui visitando a nossa casa e com certeza irão desempenhar um bom mandato. Esse lacinho de fita que eu estou usando aqui, ele corresponde ao Novembro Azul. Quero mandar um abraço a todos os alunos que já foram citados aqui da escola, parabéns. Continue visitando a casa, é muito bom o exercício da cidadania, especialmente nessa questão da educação. Estudem muito, porque a única saída para quem não nasceu rico, quem não tem papai e mamãe rico, é meter a cara nos livros, estudar muito. Quanto mais você estudar, mais você se torna independente. Então eu quero falar hoje sobre o Novembro Azul. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de mais de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasia maligna. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos morre um homem com câncer de próstata, segundo os dados do INCA. Eu vou pedir ao presidente para me dar uns minutinhos a mais, porque o barulho foi tão grande que eu não consegui falar. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasia maligna. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Os principais sintomas. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintoma e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são... Então, os sintomas são os principais: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen, fatores de risco, histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmão, tio. Então, na verdade, se você tiver um parente que teve câncer de próstata, fique com a luz amarela acesa. A raça também é importante. A raça negra tem incidência maior de câncer de próstata e também obesidade. Então, são esses principais sintomas e sinais do câncer de próstata. Eu quero, senhor presidente, agora fazer aqui uma prestação de contas. Peço até ao meu querido deputado eleito Mazinho que olhe a produção das nossas comissões. Comissão de Agricultura teve reunião ordinária, 4 reuniões. Assistência Social teve 1. Cidadania, meia dúzia. Ciência e Tecnologia, 1 reunião. Cooperativismo, 7. Cultura, meia dúzia. Defesa do Consumidor, 5. Educação, 5.
Finanças, 10. Tem uma que não teve nenhuma, não vou citar, não. Justiça, que todos os projetos têm que passar pela Comissão de Justiça. Aliás, tem um mês que a Comissão de Justiça não reúne e tem projeto da pauta precisando de dar andamento, meu querido amigo Gandini. É preciso que esse projeto ande, especialmente um projeto da minha autoria. 13 reuniões ordinárias. Meio Ambiente, 3. Proteção à Criança, 16. Saúde, vou deixar por último, que é a nossa comissão. Segurança, 8. Turismo, 2. Comissão de Saúde. 36 reuniões ordinárias, 13 extraordinárias, presidente, para terminar, e ainda uma prestação de contas. Total, presidente, a Comissão de Saúde foi a que reuniu toda terça-feira, sem faltar uma reunião. Eu agradeço especialmente o deputado Luciano Machado, o deputado Emílio Mameli e os servidores da comissão, porque foram 49 reuniões, enquanto teve reunião que não teve, comissão que não teve nenhuma reunião. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado doutor Hércules. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, está completando agora 3 meses do desaparecimento do perito oficial criminal Celso Marvila. Um perito que prestou relevante serviço à população do Estado do Espírito Santo, foi homenageado esse ano aqui por nós, pelos relevantes serviços prestados, principalmente quando assumimos ali a superintendência de Polícia Técnica Científica, que haviam mais de 12 mil armas a serem periciadas, e o perito Celso Marvila, juntamente com o perito George, realizaram um trabalho maravilhoso. Em 90 dias apresentaram todos os laudos de todas as armas periciadas, razão pela qual nós homenageamos a esse importante servidor. Esse perito, no dia 3 de agosto, ele, ao sair do Jockey em Vila Velha, ele desapareceu. Não sabemos exatamente se desapareceu dentro do Jockey ou se foi já rendido dentro ou fora. Recebemos aqui, presidente, uma série de informações com relação à autoria do homicídio, também com relação ao mando. Encaminhamos para a divisão de homicídios e proteção à pessoa, solicitamos aqui por diversas vezes uma força-tarefa por parte do governo para que pudéssemos dar uma resposta imediata a este caso, e até o presente nenhuma resposta foi dada. O veículo do Marvila foi queimado, existem pessoas que estão surpresas por suspeita de envolvimento no caso e nenhuma resposta. Então eu quero mais uma vez conclamar o governo do Estado para que monte uma força-tarefa para que possamos dar resposta não somente à família, como também aos policiais e amigos, porque quando um servidor da segurança pública é atacado, a coisa é ainda mais grave. Presidente, outra fala minha com relação ao que nós dissemos aqui ontem sobre a captação de córneas. Nós apresentamos aqui um projeto, o projeto foi aprovado e foi vetado pelo governo. Solicitamos providências ao governador do Estado com relação à captação de córneas. Depois da nossa fala de ontem, recebemos aí uma série de ligações de pessoas que estão precisando de córneas, um número superior a 700 pessoas, e hoje nós estivemos aí conversando com o líder do governo, o deputado Dari Pagung, para que leve essa demanda para o governo do Estado, porque precisamos realmente resolver essa situação. Se estivéssemos, presidente, ainda na ativa na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nós não precisaríamos de lei para resolver esse problema. É um problema muito simples.
Quando assumi a superintendência em 2015, nós, por falta de insumos, estávamos há 1 ano e meio com o laboratório de DNA paralisado, presidente, por falta de insumo material muito barato. Solicitamos a Polícia Civil, não tinha recurso, solicitamos o governo do Estado, através da CESP, também não tinha recurso, e nós apelamos para uma empresa privada, que essa empresa acabou doando todos esses insumos em 3 dias, sendo que as pessoas ficaram aguardando por mais de 1 ano e meio. Quando se quer fazer, a coisa é muito fácil, capitão Assunção. Resolvemos o problema da DHPP com a reforma que o governo do Estado não tinha condições. Apelamos para a iniciativa privada fez a reforma, nós estamos com uma delegacia maravilhosa. Gastaram na época, em 2004, 1.200.000. Então, quando se quer fazer, se faz, mesmo sem recurso, porque a iniciativa privada quer participar. Os CIODES, em 2004, também nós conseguimos a reforma dos CIODES através de uma empresa privada, onde foi investido R$2.400.000 sem nenhum centavo do governo do Estado. E hoje nós estamos aí com mais de 700 pessoas ficando cegas e nós não temos como resolver. Então, mais uma vez, eu quero aqui apelar para o governo do Estado, apelar para o líder do governo, e apelar também para os deputados da base do governo, para que nós possamos aprovar essa lei que foi reapresentada com algumas modificações, nós possamos aprovar a lei e que ela seja sancionada pelo governo do Estado, para que essas pessoas, essas mais de 700 pessoas, voltem a enxergar. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. A palavra, deputado Freitas. Faltou o bigode. Foi os 3.000 votos, hein? Aquele bigodão potente, que era pretinho. Caiu? Meu presidente. Aí é 40-10, né? Alegria grande ter Vossa Excelência nessa cadeira da presidência presidindo esse plenário. Vossa Excelência que é habilidoso e que tem a liderança para isso e tem o nosso reconhecimento. Quero cumprimentá-lo, cumprimentando a mesa diretora, cumprimentando os deputados, as deputadas, cumprimentando todo o povo capixaba que nos assiste através da TV Assembleia. E eu não tive a oportunidade de fazê-lo aqui no dia de ontem, em função do grande número de inscritos para usar a fala nessa tribuna. Eu quero cumprimentar o governador do Estado, o governador Renato Casagrande, e cumprimentar o seu vice-eleito, o Ricardo Ferraço, nosso ex-senador da República. Quero cumprimentar, parabenizar essa dupla pelo brilhante trabalho durante o processo eleitoral, pelo equilíbrio, pela lisura com que conduziram o processo eleitoral, pelo respeito ao povo capixaba em tratar da pauta eleitoral, em tratar nos debates, o equilíbrio, a sabedoria, a forma com que conduziu o processo faz do Renato esse estadista que é, esse homem de caráter, esse homem republicano, esse homem que obedece o Estado de Direito e o Estado organizado em que se tem, o Estado que tem a melhor gestão do Brasil, precisava conduzir o governador à reeleição há mais 4 anos. Então fica aqui o meu reconhecimento ao processo eleitoral e essa magnífica vitória que o governador Renato Casagrande alcançou nas urnas. E mostra também a maturidade política do povo capixaba. O Renato foi o único candidato à reeleição de um partido de centro e esquerda que declarou voto antecipado no Partido dos Trabalhadores, no candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que ganhou as eleições do Brasil. Ganhou as eleições e ganhou com a margem representativa, com a margem relativamente alta. Isso dado a condição de organização, a gestão pública desse Estado,
a referência de gestão que o Estado do Espírito Santo é, a organização que o Estado tem, a capacidade de investimento que esse Estado ganhou, o reconhecimento do povo capixaba com essa gestão. Esse momento era um momento extremamente difícil de uma pessoa do partido que o Renato é, declarando o voto para o presidente Lula ganhar uma eleição. Foi o único do Brasil que ganhou a eleição nessas condições. E mostra a maturidade do eleitor capixaba, que não faz o debate ideológico, que não entra nesse debate ideológico, que analisa muito pela capacidade de gestão do seu governador. E por isso o Renato foi reeleito. Por isso o Estado continua com a organização que se tem, com a capacidade de investimento, com a capacidade de alcançar todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social ou de fazer política pública social de grande alcance. E o Estado do Espírito Santo continua sendo o Estado que tem a possibilidade de estar entre os principais estados do país em todos os setores, com avaliação positiva em todos os setores. Por exemplo, a principal proposta, o principal desafio que o governador tem é de que nos próximos anos nós estejamos entre os 5 estados mais seguros do Brasil. Nós já melhoramos muito, Até há pouco tempo nós éramos o último estado no quesito de segurança. Nós já estamos no 13º, mas a proposta do governador é que nos próximos 4 anos nós estejamos entre os 5 estados mais seguros do Brasil. E a gente tem clareza que nós vamos alcançar isso, porque o Estado está organizado, o Estado tem muita capacidade de investimento, o Estado tem feito um número grande de concurso para todas as forças de segurança, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiro. O Estado tem contado com a relação muito forte com os municípios, com as forças de segurança municipais, e eu tenho certeza que nos próximos anos esse Estado será um Estado que nós vamos ter cada vez mais a alegria, a satisfação e a honra de dizer: nós moramos no Espírito Santo, nós somos capixaba, nós moramos no melhor estado do Brasil. É dessa forma que eu enxergo e quero parabenizar o povo capixaba pela maturidade política, pela maturidade da escolha. Quero parabenizar os 30 deputados eleitos, reeleitos, quero parabenizar os 10 deputados federais eleitos, quero parabenizar o nosso senador da República eleito e quero conclamar a todos os eleitos e reeleitos que nós estejamos muito fortes numa união em favor do Estado do Espírito Santo. Esse é o meu sentimento, essa é a minha fala e quero continuar contribuindo para o desenvolvimento do meu Estado. Muito obrigado. A palavra o deputado Teodorico Ferraço. Deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar aqui o deputado eleito Mazinho dos Anjos, meu amigo de longa data, advogado de formação, já foi subchefe da Casa Civil. Tivemos uma relação muito estreita, principalmente no encontro das soluções que o Espírito Santo nos apresentava, e na Casa Civil ele teve um papel muito importante na relação com os deputados. Quero cumprimentar Zé Preto, deputado estadual eleito, que esteve conosco agora há pouco. Dizer da minha satisfação de tê-los aqui conosco para a próxima legislatura, que começa a partir do dia 1º de fevereiro. Juntos estaremos aqui para enfrentar os desafios que o nosso Estado oferece, e olha que não são poucos os desafios, mas tenho certeza que essa casa plural, por mais que faça a divergência, em especial aqui na tribuna desta casa, mas quando se fala de promover o desenvolvimento econômico e social, todos nós estaremos de mãos dadas. Quero falar com você, Torino, mas eu queria aqui cumprimentar, senhoras e senhores deputados, o delegado-chefe da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas. Mais uma vez eu tive a oportunidade de visitá-lo hoje, uma visita de cortesia. Fui apresentar para ele um trabalho que tive a oportunidade de coordenar dentro do governo do Estado,
um grupo de trabalho de desburocratização das obras públicas, aonde tinha assento nesse grupo de trabalho a Procuradoria do Estado, a Procuradoria da Assembleia, a SECONTE, a SEAG, a SEDURB, a CETOP, o DR, aonde tinha a indústria da construção civil, ou seja, o setor público e o privado, e tive a oportunidade de liderar esse grupo de trabalho e, a várias mãos, construir um resultado importante. Apresentei para o governo do Estado, apresentei para vários presidentes de Assembleia, para o Congresso Nacional na figura do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, também de governadores país afora e tantos outros prefeitos que tive a oportunidade de entregar. E na ocasião, hoje à tarde, levei esse material para o doutor Eugênio, figura importante aqui no nosso estado, uma atuação belíssima à frente da Polícia Federal. A Polícia Federal que estava no 22º colocado nas operações no ranking nacional e passou a ser o primeiro sob a gestão do doutor Eugênio, claro, com a participação dos seus colegas, agentes e delegados de polícia. E é importante quando a gente reconhece uma ação, seja da Polícia Federal ou de qualquer outra polícia, aqui no Espírito Santo e fora, e nesse caso de uma figura que eu admiro muito, que já foi secretário de Estado, foi adido nos Estados Unidos, retornando para o Brasil, ocupou logo a direção, né, da Polícia Federal no Espírito Santo e faz entregas importantes aqui. Então, assim, a minha oportunidade hoje é parabenizá-lo pelo brilhante trabalho, espero que continue e tenho certeza que, continuando, tem um reconhecimento do povo capixaba, da Polícia Federal, lá do diretor-geral da Polícia no Brasil, e é uma satisfação muito grande ter essa integração que hoje é feita entre as polícias federal, civil, militar, as guardas, enfim, tudo coordenado pela Polícia Federal. Parabéns, doutor Eugênio, e torcida nossa para que você possa ampliar ainda mais agora com a construção do canil, tendo mais essa ferramenta importante para elucidar, investigar, apurar e prender, principalmente aqueles que cometem crime aqui no Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Declinou. Deputado Gandini. Deputado Dari Pagung. Deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Hoje, eu gostaria de saudar aqui os deputados que estiveram presentes, ainda está aqui o Mazinho. Seja bem-vindo, Mazinho, parabéns aí pela eleição. E queria também falar um pouco sobre a eleição, né, para governador. Temos aí o governador Renato Casagrande reeleito, que na minha opinião ele ganhou perdendo. E eu vou explicar por quê. 72% dos capixabas não votaram no governador Casagrande. Essa que é a bem da verdade. A máquina toda no estado sendo usada por ele, tanto a máquina estadual quanto as prefeituras, mais de 70 prefeituras obrigando os comissionados a irem para a rua. Eu fui para Itapemirim na sexta-feira jogando asfalto na cidade toda, na minha cidade, Guarapari também, jogando asfalto. Então foi uma coisa assim, muito pesada, que o candidato que estava enfrentando ele, no caso o Manato, enfrentou, né? O Manato com 10 vezes menos recurso financeiro, praticamente sem recurso nenhum do fundão partidário, e o governador Renato Casagrande realmente com uma campanha milionária, com a máquina do governo, com a máquina das prefeituras, e mesmo assim ganhou por pouco. E eu vi aqui o meu colega deputado Freitas dizendo que o governador Casagrande foi o único que declarou, né, voto ao ex-presidiário Lula, que agora será, infelizmente, o nosso presidente.
Mas, na verdade, isso aí não foi bem assim, não. O que a gente viu aí nos últimos dias foi o governador Casagrande pedindo para votar no 22 para presidente e votar no 40. Aqui um verdadeiro estelionato eleitoral. Nós vimos também derrame de santinho, né, o santinho com a caraça do governador e atrás 40 e 22. Então, realmente, o que a gente viu aqui não foi o governador pedindo voto para Lula, foi o governador pedindo voto para o 22. Né? Então, a verdade precisa ser colocada aqui, que o governador realmente, eu acredito que ele só ganhou realmente porque ele conseguiu enganar algumas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro. Eu tentei alertar a população o tempo todo, passei inclusive aqui da tribuna as falas do presidente, as falas do governador agredindo o presidente o tempo todo, mas infelizmente a gente sabe que a nossa população tem uma memória curta, né? E agora o governador vai ter ao seu lado o presidente aí que ele sempre sonhou, o presidente do PT, o Lula, e não vai precisar mais falar mal do presidente agora, a verdade é essa. Então, a gente deseja aí boa sorte ao governador Renato Casagrande e também quero parabenizar o Carlos Manato, fez uma campanha aí bonita, né, na cara e na coragem, sem recurso, e mesmo assim conseguiu 47% dos votos, mais de 1 milhão de votos dos capixabas. Então, quero parabenizar o Manato, que realmente fez uma campanha muito bonita, e desejar aí sorte aos nossos capixabas, né, à nossa população. Espero que realmente as coisas continuem indo bem, e eu acredito que realmente as coisas vão melhorar no nosso estado e no nosso país. Mesmo os nossos candidatos não ganhando, essa é a nossa torcida. Jamais nós vamos torcer para que as coisas deem errado. Apesar que a gente, vendo todas as propostas aí apresentadas pelo ex-presidiário e agora o próximo presidente Lula, a tendência é que realmente isso aí dê errado, porque já deu errado no passado, e ideias como essas dele, eu acredito muito que não vai dar certo. Mas a minha torcida realmente é para que o nosso Brasil melhore, para que as coisas realmente vão para frente, assim como o nosso presidente Bolsonaro conseguiu fazer pelo nosso país, um Brasil da prosperidade, um Brasil da geração de emprego, da redução da inflação. Então é esse Brasil que a gente quer. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe o Espírito Santo e o Brasil. Deputado Luciano Machado, deputado Bruno Lamas, deputado Torino Marques, declinou? Daqui a pouco eu coloco o Mazinho aqui também para dar uma saudação em nome da OAB, em nome de Barra de São Francisco, qualquer coisa. Só para dar uma boa tarde, né, Xambim? Xambim tá doido para lá no Ricardão Lanche hoje meter aquele X duplo, tudo. Maionese caseira. Lá na Gatona do Gato, em Coqueiral. Deputado Torino Marques. Senhor presidente, muito boa tarde a todos. 3 horas e 57 minutos. Agradecer com certeza, um gesto que faz bem. Faz bem à alma, faz bem ao coração. Essa frase inicial traz em si um conceito assim, um pensamento, uma lição de vida para todos nós. Você que nos assiste agora. Faz parte da minha vida e sempre fará. Desde sempre. Na minha primeira infância, ainda no seio da minha família, agradecer é um gesto de gratidão e com certeza de caráter. É entender que tudo nessa vida é motivo sim de aprendizado. Ainda que a gente momentaneamente, senhor presidente, não tenha obtido o melhor resultado. Sou grato sim a Deus, com certeza, e ao povo capixaba pela oportunidade concedida a mim desde 2018 de servir ao meu estado e também ao meu país. Isso começando na comunicação, com a audiência imensa que sempre terei, se Deus quiser. Em tudo que fiz, eu busquei sempre honrar o compromisso de servir as pessoas. Daqui a alguns dias, vamos encerrar aí esse mandato produtivo com a aprovação de 15 leis
graças, em parte, ao apoio dos colegas deputados aqui na Assembleia Legislativa do Estado do meu glorioso Espírito Santo. Aqui eu tomei posição e tomarei sempre. Nunca fiquei no meio do termo, em cima do muro, como muitos falam. Sem compreender isso, o senhor governador me colocou com certeza como alvo na sua linha de tiro e me atacou o tempo todo, impiedosamente. Mas eu não vou levar essa mágoa para a minha vida e rancor da pessoa do senhor Casagrande, com certeza. Um dos meus aprendizados é de que em política não se briga para baixo, doutor Hércules. Em política não se briga para baixo de forma alguma. Eu aprendi isso, mas em 40 anos de vida pública, o governador ainda não compreendeu esta lição. Contudo, a minha palavra sobre isso é a de que desejo sucesso ao governador na condução dos destinos do nosso Estado. O sucesso do governo é também o meu e, claro, de todos nós, todos os capixabas. Mas que doravante seja menos vingativo, menos rancoroso e mais justo no julgamento de pessoas. Dessa eleição, sobressaíram-se algumas novas e velhas lideranças. Uma delas foi o adversário de Casagrande na disputa pelo governo. Com mais de 1 milhão de votos, não é uma liderança para ser esquecida ou menosprezada. Eu falo isso do grande amigo Carlos Manato. Em nível nacional, o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu a vitória do presidente Lula sobre o atual presidente Bolsonaro. A minha expectativa, com certeza, é que Lula surpreenda inicialmente a mim mesmo, que embora tenha votado em Bolsonaro, torço para que exerça um mandato feliz e que torne o povo mais feliz, sobretudo fiel à confiança dos brasileiros. Estas, senhor presidente, são as nossas considerações para hoje, neste 1º de novembro de 2022. Amanhã, dia 2 de novembro, finados, neste momento histórico e de grande decisão na vida do nosso país. E olha, a luta vai continuar de minha parte incessantemente. Pode contar com isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Zé Esmeraldo, ausente. Deputado Jané de Sá. Madureira. Deputado Favato. Vai? Está com a palavra. Sessão ordinária desta terça-feira. Hoje foi aprovado, na ordem do dia, projeto do deputado Ferraço, que garante... Xambim, quer falar? Pedagógico. Quer falar, Mazinho? Dá um alô? Dá uma boa tarde? O doutor Hércules já falou já. De novo? Não acabou o seu, chefe. Ah, tá. Deputado Jané de Sá. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Assembleia, deputados presentes no plenário. Eu fiz questão de estar me posicionando hoje por conta de estarmos iniciando o mês de novembro, o denominado Novembro Azul, que marca a campanha de conscientização do câncer de próstata,
de próstata. No Brasil, a cada 36 minutos, um homem morre vítima dessa doença. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são esperados 65.840 novos casos de câncer de próstata para 2022, que vai encerrar agora, mas essa cifra já está quase chegando a este número. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, que acomete as pessoas mais brancas, especialmente as pessoas que trabalham em lavouras, e nós temos muitos casos de câncer de pele, especialmente em nossa região alta, agricultável, que é Santa Maria de Jetibá e tantas outras. A próstata, ela é uma glândula que só o homem possui, e ela se localiza na parte baixa do abdômen, próximo da bexiga. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença, o que faz com que a taxa de mortalidade chegue a 25% dos pacientes em estágio avançado do câncer de próstata. E o principal motivo para essas altas taxas continua sendo o preconceito dos homens em fazer exames fundamentais para descobrir a doença. Nós precisamos conscientizar, orientar nossos pais, filhos, maridos, amigos sobre a importância do exame e do monitoramento na saúde em relação a esse assunto. A mesma coisa que o câncer de próstata, gente, é a colonoscopia, que também é um exame sacrificante, mas um exame importante para a detecção do câncer nos intestinos. E muitas vezes o homem, especialmente por esse preconceito, ele acaba não fazendo um exame que tem tirado a vida das pessoas. Nós temos um colega aqui nessa casa, deputado Marcelo Santos, que o pai faleceu, que o pai veio a óbito por conta de um câncer de próstata. Um homem que já foi prefeito do município de Cariacica, deputado federal. Marcelo, licença para falar no seu pai, mas é um exemplo. Aloysio Santos é um exemplo de um homem que também, por conta do preconceito, não fez esse exame e hoje poderia estar com a gente. Um homem altamente qualificado, que podia estar contribuindo muito mais com a política desse Estado, mas que já não está no meio de nós, por conta deste preconceito. Os principais fatores de risco do câncer de próstata são a idade, é um câncer raro entre homens abaixo dos 40 anos, e ele aumenta com o envelhecimento do homem. O histórico familiar de câncer de próstata, irmão, pai, tio, alguém da família. Homens de raça negra também são muito propensos ao câncer de próstata. E a obesidade. A obesidade também é um fator que acaba gerando esse câncer totalmente curável, se detectado precocemente. O câncer de próstata e sua prevenção. Para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas, procurem um urologista para uma avaliação individualizada. Um urologista, tá, gente? Aqueles que integram o grupo de risco são orientados a começar seus exames mais cedo, a partir dos 45 anos. Aqueles cujo pai, irmão, alguém da família, tio, teve esse câncer. Após os 75 anos, a recomendação é sempre os homens com perspectiva de vida maior do que 10 anos que façam essa avaliação anual. Essas orientações quanto à idade vale quando não houver sintomas. Se houver sintomas, a procura pelo urologista deve ser feita com a maior brevidade possível. E vale lembrar que os sintomas não são exclusivos de câncer de próstata, nem mesmo de outras doenças da próstata. Já estou terminando. Da próstata, mas que
por não serem normais, sempre devem ser avaliadas, porque podem indicar problemas que também podem ter impacto importante na saúde do homem. Então, homens que estão nos ouvindo, acima de 50 anos, vá ao urologista, procure fazer seus exames, para poder, mesmo não tendo sintoma nenhum, se tiver sintoma, vá imediatamente ao urologista, faça o seu exame e com fé em Deus não há de ter nada, mas se tiver algum indício deste câncer que mata, ele sendo detectado precocemente, ele é totalmente curável e ele não deixa sequelas que vão comprometer o seu bem-estar e sua qualidade de vida para o resto de sua existência. É o recado que nós deixamos neste dia de hoje, onde, no dia 1º de novembro, onde iniciamos o Novembro Azul, um mês de prevenção e combate ao câncer de próstata, que acomete apenas homens, porque a glândula só existe em homens, e a propensão maior é em homem da raça negra. Finalizada então a fase das comunicações, que alegria. Até o final do mandato você vai fazer uma galinhada, um pela-égua, qualquer coisa, hein? Então tá bom. Lideranças partidárias. Luiz Durão. Emílio Mameri. Vai falar pelo PSDB? Vossa Excelência é um tucano de alta plumagem. Tem o tempo todo do mundo. Tucano raro. Rapaz, os tucanos viraram fênix, bicho. Quando achou que estava tudo morto, fizeram 3 governos. É verdade. Deputado Sérgio Magés com a palavra. Meus cumprimentos, deputado Eric, deputado Vandinho, deputado Janete, deputado Eric, deputado Hércules, deputado Chambinho, ao deputado eleito Mazinho dos Anjos, nosso amigo que está aqui hoje no plenário, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Eric, sobre os governadores eleitos pelo PSDB, é um orgulho muito grande, principalmente a eleição da governadora Raquel em Pernambuco, e mais do que isso, a eleição do querido Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que fez uma virada fantástica no segundo turno. Eduardo Leite, que é um dos quadros mais promissores da política brasileira, e se Deus quiser ainda o veremos presidente da República, porque é alguém que já demonstrou do quanto é capaz ao organizar o estado do Rio Grande do Sul, como ele organizou. Muitas vezes, quando você fala alguma coisa com alguém sobre algo que você pretende ou que você acredita, as pessoas dizem assim: ah, mas isso é utopia, isso não existe. Boaventura de Souza Santos é um intelectual e um pensador contemporâneo português, e ele tem um texto em um dos seus livros, aliás, esse artigo dele aparece em mais de um livro dele, que se chama, o título é Por Favor, Não Matem a Utopia. É um texto muito bacana, em que ele discorre sobre a necessidade da gente manter a utopia no sentido de conquistar aquilo que a gente acredita. As principais conquistas da humanidade, aquilo que a gente tem hoje como conquista e que às vezes a gente não valoriza, a liberdade, a democracia, o direito das mulheres, o direito das crianças, o direito de votar, um dia tudo isso já foi visto como utopia por alguém. Imagine, lá num passado muito distante, quando ainda existia a escravidão, por exemplo, alguém dizer que um dia as pessoas seriam livres e todas as pessoas seriam iguais. A pessoa era tida como maluca, imagine, isso nunca vai existir e tal. Imagine, há 300, 400 anos atrás,
dizer que uma mulher poderia trabalhar nas mesmas profissões que um homem, que ela poderia ser presidente de um país, que ela poderia ser policial, que ela poderia ser bombeiro, que ela poderia dirigir ônibus, enfim, que ela pudesse ser o que ela bem entendesse e que ela não precisaria da autorização do marido dela para fazer essas coisas. Provavelmente a pessoa seria esculachada ao dizer tal coisa. Então, uma infinidade de conquistas que para nós hoje são muito comuns em termos de liberdade, em termos de direitos, em termos de legislação, em um passado, às vezes não tão distante assim, isso já foi visto como utopia. Então é fundamental manter a utopia, né? Acreditar que as coisas podem ser muito melhores do que elas são, que há possibilidade de mudança, sim, que um dia a gente evolui, que um dia a gente chega a uma condição melhor do que aquela que a gente vive. No entanto, hoje, sobretudo no Brasil, mas também em escala mundial, mas no Brasil em especial, está difícil você manter a utopia, está difícil você acreditar, está difícil você acreditar que as coisas podem ser muito melhores do que são. Porque quando a gente pensa no bem da coletividade, quando a gente pensa naquilo que é fundamental para transformar uma sociedade, quando a gente pensa naquilo que é fundamental para melhorar a vida das pessoas, tudo isso não acontecerá ao acaso, tudo isso são decisões políticas. Eu canso de dizer que as pessoas podem dizer assim, eu não gosto de política, eu detesto política, eu não discuto política e tal, e a gente viu mais uma vez no segundo turno, 20% aproximadamente dos eleitores não foram votar, a gente vê essa descrença crescente no Brasil, e isso é muito ruim. Agora, é uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabeça. Tudo aquilo que acontece na vida de uma pessoa é fruto de decisão política. Você gostando disso ou não, seja educação, economia, emprego, meio ambiente, cultura, não interessa. Tudo são decisões políticas. E o poder legislativo, seja o estadual ou o federal, ele tem uma função fundamental, ainda que na Constituição brasileira, pela Constituição brasileira, uma série de iniciativas não podem nascer no legislativo, mas todas as decisões praticamente terão que passar pelo legislativo, terão que ser discutidas, terão que ser aprovadas pelo legislativo. Daí a sua imensa importância. E quando a gente vê o resultado dessas eleições, tanto para o legislativo federal e, de certa forma, para o estadual, com raras exceções, como nosso colega Mazinho que está aqui, nós não tivemos um avanço muito significativo. Aliás, talvez tenhamos até tido um regresso. E aí a gente fica imaginando o que é que a população entende efetivamente que o seu representante deve ser. Porque, como eu já disse aqui em outras ocasiões, você não ensina ninguém a votar. Não existe essa possibilidade de eu ensinar uma pessoa a votar. Mas daí eu volto ao que eu falei no meu discurso hoje, aqui na fase das comunicações. A necessidade de você entender o que é democracia, o que é Estado, o que é governo, o que é república, o que é republicanismo, o que é cidadania, de tal forma que você tem um preparo melhor para escolher os seus representantes. Porque as pessoas, obviamente, continuam uma parte da população votando muito mais com a emoção do que com a razão, votando com o fígado do que com o cérebro. E nós temos visto, uma interferência também muito grande da questão religiosa. Isso ficou muito claro nesta eleição, já vinha ocorrendo nas eleições anteriores, mas o quanto algumas igrejas e alguns setores religiosos estão se imiscuindo na política. Isso é muito ruim. Então, assim, é fundamental que a gente mantenha a crença de que um país pode ser muito melhor do que esse que nós vivemos, que as coisas podem ser aprimoradas, podem ser melhoradas, que a qualidade de vida das pessoas pode ser muito melhor, que a educação pode melhorar, a segurança, a saúde, por aí vai. Mas, para isso, nós precisamos melhorar o quadro político brasileiro. Sem isso, não haverá milagres. E aí entra aquilo que eu falei no meu primeiro discurso hoje aqui.
a necessidade de que as pessoas entendam claramente o que é o Estado, o que é a Constituição, como um Estado funciona, a diferença entre Estado e governo, a questão do republicanismo, tudo isso precisa ser muito bem entendido. Eu tenho visto, e a gente viu isso, sobretudo nessa eleição, então assim, porque fulano é muito humilde, fulano é muito legal, etc, etc. Mas essas são atribuições que cabem a um representante da sociedade. Ótimo, ser humilde é uma questão que é necessária. Mas nós estamos falando de competência, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando daquilo que a pessoa acredita. Então assim, eu vou votar em fulano porque fulano é muito bacana, fulano é muito simpático, fulano é muito humilde, fulano é muito isso. Tá, mas o que fulano pensa sobre educação, sobre saúde, sobre segurança? Porque no final das contas é isso que nos interessa. Então assim, hoje, mais do que nunca, a gente não pode de forma nenhuma fazer um discurso negativo, né? A gente precisa manter a esperança, você precisa manter a crença de que as coisas podem mudar, você precisa manter a vontade de participar disso, porque não basta que eu acredite, que eu queira, eu tenho que participar disso também, mas realmente, no atual momento, anda difícil da gente manter tudo isso aceso, mas é fundamental. Então você que nos assiste aí na sua casa, você que talvez nos vê aí pelas redes sociais, é fundamental manter a esperança de que o país pode ser muito melhor, que a vida das pessoas pode ser muito melhor, mas eu tenho que participar disso, principalmente fazendo escolhas mais acertadas nas épocas da eleição e votando com a razão, com o equilíbrio e com o cérebro, e não com a emoção, com o fígado. E sabendo sempre que quando você escolhe um representante, você tenha a noção de que é esta pessoa que vai estar ajudando a definir como será a economia, a saúde, a educação, a cultura, o meio ambiente e todas essas questões daqui para frente. Porque eu acho que falta isso, vou votar com fulano, que fulano é muito legal e tal. Tá, mas fulano vai ser capacitado para fazer aquilo que é necessário ser feito? Essa é a questão. Então, eu acho que é um bom momento também, esse momento tão tumultuado que a gente vive, esse momento de tanta descrença, para a gente fazer uma avaliação de como nós estamos escolhendo os nossos representantes, de como nós estamos votando, de como nós estamos aproveitando uma das maiores conquistas da história da civilização, você escolher os seus representantes, sem sombra de dúvida uma grande conquista, mas como eu estou usando efetivamente essa conquista. Isso é fundamental. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraz, deputado Hudson Leal, deputado Favato, Marcelo Santos, capitão Assunção, Gandini, Irine, Von, Torino Marques e Bruno Lamas. Vamos aos oradores. Deputado Jané de Sá. Deputado Hércules Silveira. Não é da Silveira, não. É Silveira, sem dar. Vascaíno. Campeão. Passa direto aí, por favor. Doutor Hércules Silveira. Não faz isso não, vem cá, bicho. Por favor. Tchau, gente. Bom feriado. Eu já dei boa tarde.
Deputado doutor Hércules com a palavra. Obrigado. Eu já dei boa tarde. Inicialmente foi a Juliana, agora é a Gisele que está transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda. Já falei mais cedo sobre o Novembro Azul e está aqui esse lacinho, a campanha que eu venho fazendo há 16 anos aqui nessa Casa de Leis. Lembrar a importância desse movimento Novembro Azul. Já foi dito aqui, mas não foi dito ainda a questão do PSA, que é um hormônio prostático que a gente deve fazer. Não tem que esperar 50 anos, não, tem que fazer antes, principalmente se tiver algum sintoma. Se não tiver sintoma, eu aconselho a fazer a partir de 40 anos. PSA, se tiver acima de 4, é preocupante. Então tem que procurar naturalmente o especialista. Agora eu venho novamente à tribuna, porque eu não vou cansar de falar e mostrar para a nossa população a produção da Comissão de Saúde. Vou repetir agora, Gisele, que está transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda, que a Comissão de Saúde fez o maior número de reuniões durante esse ano. Durante todos os anos, a Comissão de Saúde não tem faltado uma reunião sequer, toda terça-feira, 9 da manhã, com a presença do doutor Emílio e do deputado Luciano Machado. Mais uma vez, a produção de cada um, a Comissão de Agricultura reunião ordinária, geralmente reúne ou aqui, ou então lá no Judite Castelo. Reuniu 4 vezes só. Assistência Social reuniu 1 vez. Cidadania, meia dúzia de vezes. Ciência e Tecnologia, 1 vez. Cooperativismo, 7 vezes. Cultura, meia dúzia de vezes. Defesa do Consumidor, 5. Educação, 5. Finanças, 10. Infraestrutura, nenhuma. Justiça, 13. Eu apelo também agora ao meu querido deputado Gandini para reunir a comissão. Tem um mês que nós estamos esperando a aprovação de um projeto de lei de utilidade pública, que é coisa simples. Mas um mês, me parece, salvo o melhor juízo, que a reunião da Comissão de Justiça não reúne. E o pior não é isso não, que é reunião virtual, não precisa ser presencial. Pode ser virtual. Meio ambiente, 3 vezes. Proteção à criança, 16 vezes. Segurança, 8 vezes. Turismo, 2 vezes. Por último, de propósito, inteiramos 36 reuniões ordinárias, 9 da manhã, ali no plenário Rui Barbosa. 36 ordinárias, toda terça de manhã. Extraordinária, 13 vezes. 13 reuniões extraordinárias. Audiência pública, 2. Prestação de contas, 1, que o secretário virá prestar contas o mês que vem, mais uma vez, sobre os investimentos na saúde. Total da produção da Comissão de Saúde, 49 reuniões. Nenhuma na história da Assembleia, nenhuma comissão reuniu e trabalhou tanto. Isso não é nenhuma virtude, isso é nossa obrigação. A saúde melhorou alguma coisa, mas é preciso melhorar mais. Eu falava hoje na Comissão de Saúde. Tivemos uma visita hoje do doutor Bruno Rezende, deputado do sul do estado, lá de Cachoeiro, eleito, participou da nossa reunião hoje, conhecendo a comissão. E nós mostramos que a saúde pública no estado melhorou, mas precisa melhorar mais. Por exemplo,
cirurgia bariátrica, 4 anos de fila. 4 anos de fila. E é para operar obesidade mórbida. Não é estética, não. Não é plástica para quem quer ficar magrinha ou magrinho elegante, não. É obesidade mórbida, doença. 4 anos de espera. A regulação com relação às consultas de especialista. Tem paciente que reclama, que coloca o nome lá na unidade de saúde, lá no interior ou aqui na Grande Vitória. Coloca o nome que era uma consulta com ortopedista. 2 anos, 2 anos e meio. É preciso que haja entrosamento entre os municípios e o Estado. E essa deficiência não é só do Estado, não, do município também, dos municípios. É preciso que haja entrosamento, que o município também faça a sua parte e que o Estado também faça a parte dela, a parte dele. Então é importante a gente trabalhar fazendo essas cobranças. E a gente não está aqui criticando, não. Eu estou aqui defendendo o cidadão. Aliás, como presidente da Comissão de Saúde, eu não tenho feito crítica nenhuma ao governo. Não tenho feito, não. Faço cobrança, que é natural. Me cobra, eu tenho que cobrar de quem de direito. Aliás, nós fomos eleitos para isso, para responder os anseios da sociedade, a necessidade da sociedade, especialmente com relação à saúde, que é o melhor bem que nós temos, é o melhor patrimônio que nós temos da saúde. E é preciso cada vez mais que a gente possa olhar pela saúde e cobrar cada vez mais. Você que tem plano de saúde, que pode pagar, você não sente isso não. Agora o pobre, que está lá, às vezes no chão ou na cadeira de plástico, esperando por uma transferência, por uma cirurgia, por uma vaga, esse realmente é preciso que nós olhemos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente Érico Musso. Deputado Sérgio Magés, que é o último. Não tendo mais, agradeço a deputada Janete pela presença, ao deputado Vandinho Leite, ao deputado Assunção, ao deputado Torino, ao deputado Chambinho, ao deputado Hércules e o deputado eleito Mazinho dos Anjos. Parabéns, que Deus abençoe aí o seu mandato com sabedoria e paz para trabalhar pelos capixabas junto com os colegas. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes porém convoco os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária segunda-feira, tendo em vista que amanhã é feriado, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira. Na tarde de hoje foram aprovados 2 projetos. E eu destaco a proposta do deputado Teodorico Ferraço, que garante apoio pedagógico a estudantes atletas que necessitem faltar aulas para participar de competições esportivas oficiais. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no nosso Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.